Eu aprendi a fazer as coisas certas pelo motivo errado. E fazer as coisas certas pelo motivo errado é mentira, é manipulação e disfarce. Fazer as coisas certas porque você entende o seu valor, a sua identidade, o seu comportamento, coloca para fora a sua essência, isso é a verdade. Fazer as coisas politicamente corretas, ter resultados aceitáveis e que atendem expectativas das pessoas pelo princípio errado, pelo fundamento errado, simplesmente porque queria suprir um buraco que existia dentro do seu coração, está errado. As nossas crenças são formadas pela combinação das nossas experiências. Se eu cresci tendo experiências onde eu me sentia amada, cuidada, protegida, valorizada, eu cresço acreditando no meu valor. Mas o inverso também é verdade. Se eu vivo na minha vida muitas experiências, ou apenas uma de forte impacto emocional, muitas experiências onde eu me sentia humilhada, comparada, desprezada, esquecida, não cuidada, não amada, a combinação dessas memórias faz com que eu cresça entendendo que meu valor é desse tamanho. Não adianta nada você olhar no espelho e dizer assim, eu sou o cara, porque eu sou muito inteligente, porque eu sou muito bom, porque eu tenho esse título, porque eu estudei nessa escola, porque eu tenho essa faculdade, essa pós-graduação, esse doutorado. Isso é da boca pra fora. A tampa sobre a tua cabeça e sobre a minha cabeça dos nossos resultados são as nossas crenças. E elas só vieram das nossas experiências do passado. Mas a notícia boa é que a gente consegue reprogramar as nossas crenças. E é isso que o método CIS faz. Só que a minha história, dentro das minhas experiências de vida, eu fui muito criticada. E sempre que eu fazia alguma coisa muito bem feita, me colocavam num patamar. Olha, minha filha! Mas se eu não atendia as expectativas, comparada, humilhada, criticada, enfim. Então o que é que a minha criança entendeu? Deixa eu fazer tudo muito bem feito. Deixa eu atender as expectativas de todo mundo. Porque só assim eu me sinto amada, importante, pertencente. E aí eu criei essa estratégia na minha vida. Eu realmente decidi que eu ia ser uma mulher que fazia as coisas muito bem feitas, porque eu precisava me sentir importante. Eu não tinha clareza do meu valor, então meu valor estava no que eu fazia. E aí eu comecei a minha jornada. Virei uma mulher mega produtiva, muito trabalhadora, muito estudiosa. Desde a escola, depois dos 13 anos de idade, eu sempre estava entre as 3 melhores alunas da sala. O meu caderno era disputado. Todo mundo queria o meu caderno em época de prova para tirar cópia, para estudar, para se preparar. Os professores sempre me validavam, me elogiavam. A aluna perfeita, a filha perfeita, a menina com comportamento perfeito. E essa mentira eu levei ao longo da minha fase adulta. Comecei a trabalhar muito cedo, entrei na faculdade em 5º lugar no vestibular, virei entre as 5 melhores alunas do curso de... Eu sou formada em informática, a minha formação base é informática. As 5 melhores alunas da faculdade de informática e logo depois uma pós-graduação de finanças, uma pós-graduação de um MBA disso. Comecei a trabalhar, comecei com 23 anos, eu fui ser gerente geral de tecnologia de uma grande empresa com 13 mil funcionários, onde eu gerenciava 50 homens. Eu tinha que fantasiar de senhora para que eles me respeitassem. Ganhei dinheiro muito antes de todas as pessoas que fizeram faculdade comigo. Multipliquei esse dinheiro. Até pelas minhas experiências do passado, que eu vi dentro da casa dos meus pais, dinheiro ia embora rápido. Eu vi meu pai perder tudo. E eu entendi que dinheiro, eu tinha que ter uma relação de medo com ele. Porque eu precisava ter. Porque se eu não tivesse, eu ia passar dificuldade. Então, uma série de funções. Dentro do método CIS, você vai me ver contar a história. Eu conto com muito mais detalhes a história da minha vida. E na história da minha vida, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que mulher não pode confiar em homem. Que homem não pode mandar em mulher. Que mulher tem que ser independente, porque senão leva um pé na bunda. Alguma mulher ouviu isso aqui? Ou foi só a minha mãe que disse isso pra mim? A maioria de nós, né? Você sabe o que é que isso gera na minha vida e na sua? Vocês, mulheres que levantaram a mão? Primeiro, uma enorme mentira, porque isso não é verdade. Segundo, nos transformaram em mulheres que não sabem respeitar a autoridade masculina, que não sabemos honrar os nossos maridos, que não nos submetemos a uma liderança masculina e que isso adulterou o nosso caráter. E aí, entrei no meu casamento. Vendi pro Paulo que eu era uma mulher quase perfeita. Como assim vendi, Camila? Olha pra quem tá do seu lado e diz assim, teu primeiro cliente é o teu cônjuge.
E você vendeu para ele uma imagem, ok? Você vendeu para ele uma imagem. Homens, vocês venderam uma imagem para suas esposas. Mulheres, vocês venderam uma imagem para seu marido. Você estava louco para ser comprado. E aí, eu vendi para ele uma imagem. Uma imagem de uma mulher super trabalhadora, super competente, super dedicada, melhor mãe, melhor filha, melhor nora, melhor, que cuidava do corpo, que cuidava da saúde, que cuidava da empresa, que cuidava de tudo. Diz aí pro teu parceiro, era tudo verdade? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Era tudo verdade, viu? Eu não vendi uma mentira. Era tudo verdade. Era isso que eu fazia. Esses eram os meus comportamentos. O problema era o que estava por trás. Eu aprendi a fazer as coisas certas pelo motivo errado. E fazer as coisas certas pelo motivo errado é mentira, é manipulação e disfarce. Fazer as coisas certas porque você entende o seu valor, a sua identidade, o seu comportamento, coloca para fora a sua essência, isso é a verdade. Fazer as coisas politicamente corretas, ter resultados aceitáveis e que atendiam a expectativa das outras pessoas pelo princípio errado, pelo fundamento errado, simplesmente porque queria suprir um buraco que existia dentro do seu coração, está errado. Por mais que isso tenha me levado a bons resultados em muitas áreas da vida, só que isso adulterou a minha forma de me enxergar. E eu acreditei que eu era a Mulher Maravilha. Quantos homens, supermans e mulheres maravilhas estão sentados aqui na minha frente hoje? Que vivem uma vida desesperada para sustentar uma imagem, uma promessa que um dia fizeram a si mesmos ou às outras pessoas. Só que eu entrei num casamento e nada mais preparado por Deus para a nossa vida do que um parceiro ou uma parceira. Porque eles conseguem enxergar aquilo que você esconde até de você mesmo. Os nossos cônjuges são as pessoas usadas por Deus para transformar o nosso caráter. O problema é que a gente não deixa. Porque Ele conhece você infinitamente mais do que a sua mãe e do que o seu pai conhece. Porque eles estão dentro da sua casa. Eles enxergam as suas intenções, as suas manifestações mais sutis. E aí, dentro do meu casamento, eu comecei a ter sinais de feedbacks negativos. Fumaça. E aí, toda a vida que o Paulo, presta atenção. Olha isso, olha a sutileza. Toda a vida que o Paulo vinha trazer consciência. É um nome bonito, né, para crítica. Toda a vida que o Paulo vinha trazer luz aos meus maus comportamentos. Imagina que a cena, o Paulo está trazendo luz. A luz manda embora as trevas, né? Aí eu enxerguei. Aí eu dava um pulo e dizia, como assim? Casei com a minha mãe? Como é que pode? Você não enxerga isso, não reconhece isso, não valoriza isso? Olha como eu sou como sócia, olha como eu sou como mãe, olha como eu sou como esposa, olha como eu cuido dos seus pais, olha isso, olha como eu cuido do nosso dinheiro, olha isso, olha isso, olha isso. Tá reclamando disso? E eu dizia que todo e qualquer feedback que eu recebia dele era só fumaça. E eu empurrava para debaixo do tapete. Usei todas as estratégias, tá? Chorava, me vitimizava, fazia confusão, brigava. Eu ia variando de acordo com o dia. Só eu faço isso, né? Homens e mulheres aqui. E eu ia variando de acordo com o dia, para ver qual era a estratégia que funcionava. Afinal de contas, eu queria só sair daquela situação de dor que me lembrava a minha infância. E eu não tinha ideia. Essa é a parte mais séria. Eu não tinha ideia de que mulher era aquela que ele estava reclamando. Porque eu acreditei tanto na personagem que eu criei para me sentir amada, importante, que eu não reconhecia em mim os defeitos que ele via. Completamente cega. Então, cada sinal de fumaça, cada coisa que ele trazia possibilidade de um problema, eu dizia, não, fala sério. Eu dizia, é você que é viciado em problema, é você que é viciado em crítica, é você que está vendo o problema onde não existe. Eu não sou assim. Só que um dia, depois de ignorar muitos anos de sinal de fumaça, um dia ele chega para mim, dia 4 de agosto de 2017. Ele chega para mim, sem confusão, sem nada, olha nos meus olhos e diz assim, chega, cansei. Você é uma mulher realmente. Ele pegou no método CIS, eu mostro que tem um LED grande no CIS que parece um quadro. E ele pegou, isso é literal, gente, ele fez desse jeito. Ele foi para um quadro, uma obra de arte que tinha no nosso quarto, olhou e disse assim, você é como essa obra de arte. Toda perfeita, mas existe um quadrante aqui embaixo. Um quadrante. Como se fosse 10% da obra de arte. Que ela me faz sofrer tanto. Me sinto tão desrespeitado. Me sinto tão desonrado. Me sinto tão humilhado. Me sinto tão desvalorizado. Que eu cansei. E eu estou abrindo mão das 90% do que me fazem muito feliz. E que eu admiro muito. Por esses 10% que me fazem muito sofrer. A decisão está tomada. O vulcão entrou em erupção. E aquele dia, aquela notícia, eu reagi diferente de todas as outras vezes. Não adiantava ali chorar, me vitimizar, fazer confusão, mudar a estratégia, acusar, nada. Porque eu sou inteligente o suficiente para saber que ali ele estava falando a verdade. Que a decisão estava tomada. E 24 horas depois daquele dia,
começou um processo que fez com que vocês estivessem aqui hoje. Eu comecei um processo de primeiro entender que mulher era aquela que ele enxergava em mim que eu não reconhecia. Da onde surgiu? Primeiro, reconhecer que existiam aqueles problemas. Reconhecer aqueles maus comportamentos. Reconhecer o desvio de caráter que existia dentro de mim. Por mais que eu me vendesse para todo mundo, inclusive para mim, como uma mulher quase perfeita. E depois que eu reconheci, eu passei por um processo, que é o que eu vou te ensinar aqui. Reconhecer, entender a origem, usar ferramentas para decidir fazer completamente diferente. E eu descobri que o que eu não tinha, que era a clareza do meu verdadeiro valor, existia um caminho para eu me reconectar com o plano original de Deus para minha vida. Aquele que foi dado para mim no dia 3 de setembro. No dia 3 de setembro, quando eu vim para o mundo, Deus tinha um plano para minha vida, como tinha para a sua vida. Tudo que eu e você passamos a vida inteira vivendo só tinha um propósito: deixar completamente escondido da nossa consciência esse plano. Porque na hora que eu e você não sabemos quem nós somos, nós não vivemos propósito. Nós não cumprimos missão. Nós não contribuímos com aquilo que nós viemos contribuir. Porque você não sabe mais quem é. E quem não sabe quem é, não tem a vida alinhada com o que foi feito para viver. E aí eu digo que eu comecei a fazer o caminho de volta. A tirar todas as mentiras que eu acreditei sobre mim. E me aproximar da mulher que Deus me fez para ser. E é isso que vocês vão começar hoje. Você vai sair daqui pronto para viver o plano original de Deus para sua vida.